disciplina. Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre escoamento de base. O que é que seria o escoamento de base? O escoamento de base seria dado por a composição, né, entre esses dois tipos aqui de escoamento. O escoamento subterrâneo e a gente pode representar o escoamento subsuperficial, né, também meio que, vamos dizer assim, não é o escoamento subsuperficial, ele não é tido como um escoamento de base, mas os métodos de escoamento de base eles podem ser utilizados para representar de maneira, vamos dizer assim, meia boca, né, no popular, o escoamento subsuperficial. Certo? Então é possível, por quê? Porque existem poucos métodos, né, ou estudos que fizeram uma avaliação mais completa para quantificar esse tipo de escoamento, que é aquele escoamento que vai exatamente acontecer, né, em função ali da água que está no meio não saturado. E o escoamento subterrâneo é referente à água, né, que está no meio saturado no solo. E aí ele tem uma parcela que vai compor a vazão do rio. Então a gente vai, na aula de hoje, focar nesse escoamento, mas vocês vão ver que a gente consegue fazer uma estimativa também, através dos métodos de vazão de base, fazer uma estimativa também do escoamento subsuperficial, de forma indireta, né? Bom, essa figurinha já está famosa, né? Já é a terceira vez que aparece. E para que a gente tenha uma noção de onde a gente quer chegar. Quando a gente pega uma bacia hidrográfica e separa seus componentes, a gente tem uma estrutura básica, né, que é o módulo bacia ou subbacia, e o módulo rios e reservatórios. Então, tem esses módulos aqui. No módulo bacia, a gente já está bem avançado com relação a métodos de geração de escoamento, tanto na fase de separação do escoamento como de propagação. Propagação não, desculpa, na transformação de chuva-vazão. E no módulo de rio, seria, né, a gente viu, né, na aula passada os métodos de propagação de vazão em rios. Na aula que vem, vocês vão ver o módulo de reservatórios para completar todos os elementos aqui na bacia hidrográfica. No módulo bacia, a gente já viu, então, os métodos, né, de separação de escoamento, chuva e vazão, faltando um só, que é o método de vazão de base que a gente vai ver na aula de hoje. E propagação, né, de vazões, né, o escoamento a gente já viu na aula passada. Então, vamos lá. Primeiro para uma parte teórica, para que a gente entenda, né, como o escoamento de base ele é importante. O escoamento de base ele vai influenciar bastante, né, a fase de recessão do hidrograma, que é aquela fase final, né, depois do pico, principalmente depois do ponto de inflexão da curva. O ponto de inflexão da curva é o ponto de maior variabilidade da vazão no tempo, entendeu? Então a gente chama aquele ponto de inflexão. E nessa fase aqui, depois do ponto de inflexão, o escoamento dominante é o escoamento subterrâneo. Então, a maior contribuição é a contribuição subterrânea. O que a gente percebe, fazendo observação da vazão nos rios, independente do local que você esteja, se você está aqui em Alagoas, no Rio Mundaú, se você está no Amazonas, no Rio Negro, qualquer lugar, você tem esse comportamento aqui do hidrograma nessa fase de recessão depois desse ponto de flexão, que é um comportamento de decaimento dessa curva no tempo. Então a vazão decai ao longo do tempo e tem um formato exponencial decrescente. Então tem uma fase exponencial decrescente e aí os valores de vazão vão caindo de maneira exponencial. Beleza, então a equação que representa bem esse comportamento aqui nessa fase do hidrograma, essa que vocês estão vendo, a vazão ao longo do tempo, vai ser representada, né, pela equação A, que é uma constante vezes exponencial de menos T. Muito bem, quando a gente observa uma série de vazões observadas, a gente consegue enxergar bem
exatamente essa fase da recessão do hidrograma. Então, se a gente pega aqui esse hidrograma de 91, no ano de 91, a gente consegue observar bem, né, essa fase de recessão aqui, né, essa curva decrescente, né, exponencial. Mesma coisa em 92, 93, então a gente consegue enxergar bem, né, uma curva bem definida de decaimento exponencial. Se eu fizer um recorte do ano de 91 e colocar no gráfico, a gente está vendo só essa fase de recessão do hidrograma nesses dias, né, que aconteceram aí. Então provavelmente não teve chuva nesse período de tempo, até porque a gente não vê nenhuma elevação dos valores de invasão. Então, se não acontece chuva, você tem esse comportamento sempre decrescente. Então, é como se o aquífero, né, esse reservatório subterrâneo, ele fornecesse um valor de vazão e, ao longo do tempo, se não existe uma alimentação desse reservatório, se não existe um ganho, o que é que acontece? Só vazão sai e aí o volume desse reservatório subterrâneo ele diminui. Se o volume do reservatório diminui, ele também perde a capacidade de fornecer água para o rio. Então, por isso que eu tenho esse comportamento de decaimento das vazões, porque esses volumes no aquífero, eles diminuem no tempo, porque ele está saindo do aquífero, ele está indo para onde? Para o trecho de rio. Então, aquela água sai do aquífero, vai para o rio, e aí aqueles volumes, né, vão ser deslocados para a jusante. Muito bem. Como é que a gente representa essa curva? Se você aplicar uma escala logarítmica no eixo de vazões, você vai identificar que esse comportamento ele fica linear, certo? Então, você consegue aplicar, né, uma equação linear, né, na escala logarítmica que indicando, né, que o comportamento de vazões segue uma função exponencial, como vocês estão vendo aí. Ou seja, a vazão do tempo t, para qualquer ponto aqui, né, do tempo t, pode ser representada em função dessa vazão inicial, né, aqui para um tempo inicial aqui nessa fase de recessão do hidrograma, multiplicado pelo exponencial de menos t sobre k, onde o k ele vai exatamente definir o comportamento dessa curva de depressão desse hidrograma. Quanto maior for esse K, mais intenso vai ser esse mergulho, mais intenso vai ser essa queda, certo? Então, o K ele pode ser entendido também como um coeficiente de depressão dessa curva exponencial. Muito bem, então aqui está a equação que representa, só para que a gente destaque bem, né? Como é que ela pode ser representada. E a utilidade dessa equação ela pode ser aplicada em projetos. Imagine o seguinte, pessoal. Você está interessado em fazer uma previsão de vazão só no período de estiagem, onde você não tem chuva naquele período. Então, como é que você pode fazer uma previsão de forma adequada? Só usando essa equação exponencial. Você mede a vazão de hoje e se não chover amanhã, você pode aplicar essa equação e fazer uma previsão da vazão de amanhã. Fazer uma previsão da vazão daqui a 10 dias, se não chover nesse período de 10 dias para frente. Então, você consegue fazer uma previsão, né, no período de estiagem bem, porque sempre o comportamento vai ser dado por uma equação desse tipo. E o valor de K, ele pode ser estimado através dessa equação. Então, no mínimo, eu preciso de duas informações de vazão medida. Então, eu preciso de uma vazão um dia, uma vazão no outro dia para aplicar nessa equaçãozinha aqui para achar o valor de K, onde o ΔT é o intervalo de tempo entre essas duas medições, certo? Então, poderia ser o espaçamento ali no tempo de um dia, ou de 2 dias, 10 dias, não tem problema.
Então, você pega duas informações de monitoramento, de vazão, na mesma seção do rio, para diferentes períodos de tempo, né, seguidos, né, ali, né, e também você tem que garantir que não choveu na bacia naquele intervalo de tempo. E aí você pode aplicar essa equação e obter o valor de K. Qual o problema? O problema é que esse K ele vai variando em função das características da bacia, principalmente em função das características geológicas da bacia. Então, se é uma bacia que tem baixa capacidade de armazenamento, o que é isso? Baixa capacidade de armazenamento. É uma bacia que ou ela tem pouca infiltração, pouco processo de infiltração, ou é porque o solo é muito raso, ou seja, a camada impermeável dela está muito perto já da superfície, então tem só uma parcela de solo muito pequena, né? Muito rasa ali para armazenar água. Então a gente chama esse tipo de solo de um solo de baixa capacidade de armazenamento, certo? Então solos rasos e que tem pouca capacidade de armazenar água ali no solo. Então depende muito também da composição, obviamente, mas também da profundidade desse solo. E se o solo ele tem pouca capacidade de armazenamento, o que é que vai acontecer? Essa água vai ficar estocada ali em menos tempo. Se tiver uma alta capacidade de armazenamento, eu vou ter uma outra característica com relação ao armazenamento de água no solo. Sim. Quanto maior for o K, mais lenta vai ser essa depressão dessa fase do hidrograma, né, que é do período nessa fase aqui de recessão do hidrograma. Observem aqui, ó. Por exemplo, essa curva lilás, né? A gente observa que a minha recessão ela aqui é muito íngreme, né? Então, ou seja, o solo ele não consegue reter essa água que está no solo, então é rapidamente liberada para o rio. Então ela está no solo e ela já rapidamente chega no rio para compor a vazão do rio. Então olha como é que é a curva. É uma equação decrescente, né, exponencial decrescente, mas essa fase aqui ó, é muito rápida da recessão. Enquanto em outras bacias eu tenho uma maior capacidade de reter essa água e aí eu tenho uma liberação mais lenta do que em bacias com menor capacidade de retenção, né, dessa água no solo. Então eu tenho essa variação e isso depende, obviamente, das características geológicas da bacia. Então a gente não consegue definir o único valor de K para todas, né, bacias. Então a gente precisa fazer uma análise específica, né, de bacia para bacia. Beleza. Nesse exemplo, um exemplo bem simples, né, a gente pode fazer uma estimativa desse K, porque nesse caso aqui eu tenho duas medidas de vazão, 14 de agosto e 18 de agosto, né? Então tenho 4 dias aqui de diferença entre a primeira e a segunda medição. E a gente consegue determinar o valor de K, supondo aqui, né, que não choveu entre esses dois períodos de medição. Então, se a gente aceita, né, que não choveu ali, então a gente consegue calcular o valor de K, divide, né, a vazão final pela vazão inicial, tira o logaritmo natural e divide aqui, ó, o menos delta T, que são 4 dias, por esse logaritmo natural. Então a gente acha o K aqui 94, né? Esse K seria a unidade dele em dias também, Tá? Então eu tenho um tempo, né, para que vai exatamente refletir na recessão do hidrograma, no comportamento de decaimento dessa curva de recessão. A gente pode agora usar esse valor de K para compor a equação e representar os valores de vazão nessa fase de recessão do hidrograma. Então a gente poderia pegar agora esse valor de K de 94 e aplicar na equação de recessão do hidrograma.
onde a equação vai ser a vazão inicial poderia ser em qualquer data, né? Eu poderia partir daqui, ó, poderia partir de 14 de agosto, ou eu poderia pegar a data inicial de 18, se eu quero prever a vazão de 18 para frente. Então, imagine que eu quero prever a vazão do dia 18 para frente. Então, o Q inicial poderia ser 18 de agosto, multiplicado pelo exponencial de menos T dividido por K, onde o K é 94. Se eu quero fazer a previsão do valor de vazão para uma data qualquer, por exemplo, para o dia 31 de agosto, 31 de agosto do mesmo ano, então, de 18 de agosto para 31 de agosto, eu vou ter 13 dias. 13 dias. Então, eu posso aplicar nessa equação e posso aqui prever o valor de vazão no final do mês, no dia 31 de agosto. Nesse caso aqui deu 50,2, certo? Então, observem, né? Que, ó, a vazão do dia 14 foi 60, medida no dia 18 foi 57, um pouquinho menor do que 60, e se a estiagem continuar, se não tiver chuva, a vazão vai diminuindo. Então, a equação aqui está informando que a vazão no final do mês chega a 50. E tem coerência, né? Porque 50 é menor do que 57,6. Né? Não teria coerência se esse valor aumentasse. Muito bem. Como é que a gente vai representar essa vazão? Agora já chegando em relação aos métodos, já que vocês entenderam que o comportamento da vazão de base, ela influencia na vazão do rio, né? Em função desse comportamento exponencial decrescente, a gente vai então apresentar alguns métodos simplificados para que vocês possam utilizar nos estudos e projetos, né? Primeiro, o método da recessão, que é um método não conservativo em termos de volume. O que é que seria isso, pessoal? O que é um método não conservativo em termos de volume? É o seguinte, imagina que choveu, na bacia hidrográfica, choveu 50 milímetros. Choveu 50 milímetros. Aí você aplica um método de geração de escoamento, aqueles 50 milímetros, uma parte vai virar escoamento superficial. Vamos supor que dos 50 que choveu, 30 foi escoamento superficial e 20 infiltrou no solo, certo? Então, eu tenho uma conservação dos volumes aí. Eu sei o que é que está indo para compor o escoamento superficial e eu sei o que está chegando no solo. Do que vai para o solo, uma parte vai virar escoamento de base. Então, quando a gente aplica um método não conservativo, não necessariamente esses 20 vão compor a vazão do rio, porque por conta do método. Ele é como se fosse um artifício matemático que se usa para representar as vazões no período de recessão de forma sintética, vamos dizer assim, sintética, só do ponto de vista matemático, mas sem observar uma questão importante que é a conservação de volume. Do ponto de vista físico, a gente fica chateado, né? Se a gente não representa a conservação do volume, porque o que entra para o engenheiro tem que ser igual ao que sai. Imagina se você aplica um método e aí você faz as contas do balanço e você observa que o que está saindo é o que é maior do que está entrando. Totalmente, do ponto de vista físico, não faz nenhum sentido isso. Então, é importante você estar atento a essa questão da conservação do volume. O método de recessão, ele é um método simples, é um método de aplicação pura, né, de equação matemática, mas tem esse problema da não conservação do volume. E o reservatório linear é o método mais aplicado em estudos e projetos, porque ele é conservativo e a gente pode aplicar ele de duas formas, né? Usando um reservatório só, linear, chamado de método reservatório linear simples, aplicando só um reservatório linear. Se você aplicar mais de um reservatório linear, esse método ele já vai ser um método do reservatório linear múltiplo ou composto, tá, pessoal? Então, é bem simples também de trabalhar com esses métodos. Vamos apresentar primeiro
o método da recessão, entender como é que ele funciona. Olha só. Depois aqui, ó, no ponto de inflexão, a gente quer representar esse comportamento aqui, né? Comportamento da recessão. Esse comportamento da recessão é dado por essa equação aqui. Então, o método da recessão usa essa equação aqui, né? Onde o K é um valor constante, né? Uma constante de decaimento exponencial. O T é o tempo, a vazão no início da curva de recessão, essa Q0, e depois da recessão, essa vazão QT. Então, o método vai representar essa curva de recessão, né, seguindo essa equação. Bom, então, basicamente, né, nessa fase ali, representada pela linha vermelha no hidrograma. Vamos já levar essa... como é que funciona, né, no REC-HMS, esse método, né, que existe lá no REC-HMS. Como é que ele funciona? Existe um método chamado método de recessão, né, que é o recession, certo? E quando você ativa esse método, ele vai abrir uma aba Basic Flow, e dentro aqui dessa aba vão ter esses parâmetros para que você define os valores. Observem que existem 3 campos obrigatórios para que você possa fazer a configuração, a parametrização dentro do REC-HMS. Quais são esses parâmetros? A vazão inicial, que é esse campo aqui, ó, de descarga inicial, initial discharge. Então, vazão inicial. Recessão constante, que é aquela exponencial, né? Seria uma constante exponencial. Certo? Então, você tem que dar o valor, né? E a razão, né? A razão seria o limiar para iniciar essa curva de recessão. Então, ele meio que você vai ter que definir onde é que começa esse ponto aqui de inflexão. Se vai ser no meio do hidrograma aqui, considerando a fase já depois do pico, se vai ser no meio, se vai ser no final, se vai ser no começo aqui, logo após o pico. Então, você define a localização desse ponto de inflexão e, a partir daí, ele vai representar matematicamente esse comportamento exponencial decrescente, certo? Então, é bem simples, né, do ponto de vista matemático. Bom, existem 2 tipos, né, de lineares, né, que vocês podem utilizar dentro do REC-HMS. Vocês podem utilizar uma razão para o pico, como eu falei para vocês, né? Pode ser na metade do pico, né? Então, você pega aqui o valor do pico, divide ele por 2 e a recessão vai exatamente começar na metade do pico. Ou pode ser 10% do pico, então ele já vai começar aqui embaixo, só 10% do pico. Então, o limiar, nesse caso aí, seria uma razão, né, em relação à vazão de pico. E o outro método de definir o pico de limiar é baseado no próprio valor da vazão. Então, você define o valor de vazão que vai começar a fase de recessão do hidrograma. Esse método de definir pelo o valor da vazão, ele não é tão preciso, porque ele não é relativo. Então, eu posso, em uma subbacia, ter um hidrograma, ter um pico que vai até aqui na casa do 2000, e eu posso ter em outra subbacia, o meu pico vai até 1000. Se você define o teu limiar no valor de 1000, então ele vai ser eficiente para a bacia que tem um pico de 2000, né? Porque ele vai começar em 1000, mas para a bacia que tem um pico com 1000, já não vai ser tão eficiente, porque ele vai começar, a recessão vai começar exatamente no pico do hidrograma. Isso, do ponto de vista físico, não faz muito sentido, né? Porque a recessão ela só vai acontecer depois do ponto de inflexão da curva. Ou seja, é a partir desse ponto que eu não tenho mais contribuição do escoamento superficial. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre cada parâmetro aqui para que vocês entendam como
o efeito, né, que cada parâmetro dá no hidrograma, que eu acho que isso é o mais importante. Qual o efeito que cada parâmetro vai dar no hidrograma? Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o mesmo evento de chuva e fiz uma simulação com 3 valores diferentes para cada parâmetro, para que vocês observem o efeito disso no hidrograma, considerando o mesmo efeito de chuva. Vamos começar a constante de recessão. O que é a constante de recessão? É exatamente a constante que vai me dar como é que vai ser a minha recessão. Se ela vai ser mais intensa ou ela vai ser mais suave, certo? Que é o caso, tá? Então, se ela vai ser mais intensa, então quer dizer que a minha recessão ela vai ter uma variação de vazão muito grande logo no início e depois vai ficar constante. Se ela for menos intensa, ela vai ser mais suave, tá? Vai ser mais suave. Olha só, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei três valores de coeficiente de recessão: 0,9, 0,5 e 0,1. Quando você aproxima esse valor de coeficiente de recessão mais perto de 1, o que acontece? Olha só, a recessão ela fica muito parecida com uma reta. Então eu tenho um efeito mais lento de decaimento, um efeito bem lento de decaimento. Fica praticamente horizontal a curva. Se você colocar 0,999, você vai ver que vai ficar uma reta. Ficar uma reta horizontal. Se ficar 0,999, já vai dar uma reta horizontal. Tá? À medida que você vai abaixando esse valor, você vai tendo mais uma visão bem clara da recessão, né? Porque essa recessão ela fica mais intensa, ela vai ter um decaimento maior. Olha a diferença quando eu apliquei 0,5, de 0,9 para 0,5. Olha a diferença. Olha a diferença quando eu coloquei 0,1, né? Olha como a recessão ficou mais intensa, ou seja, mais rápido, né? Essa recessão do hidrograma. Então, qual é o valor que eu uso? Qual é o valor que eu uso? Depende da sua subbacia. Depende do comportamento da sua bacia. E, obviamente, das características geológicas, né? Principalmente das características geológicas do solo. Se for um solo que retém muita água, que não libera de forma rápida para o rio essa água, então essa recessão vai ser mais lenta. Então, o valor de 0,9 talvez represente melhor. Mas se o teu solo não consegue reter essa água, ou seja, a água está no solo e rapidamente vai para o rio, então a recessão é mais rápida. Então, esses valores do coeficiente de recessão, eles precisam ser mais baixos. 0,5, 0,1. Então, depende das características geológicas da sua bacia. Vamos para outro parâmetro agora. O parâmetro do tipo de limiar, tá? Bom, o que é que eu recomendo? Existem 2 tipos de lineares que o REC HMS disponibiliza para a gente, que é o limiar de razão ao pico, e o outro que é usando um valor de vazão, um valor fixo de vazão. O que é que eu recomendo? Use sempre o de razão ao pico. Por quê? Porque nesse caso ele é mais consistente considerando todas as bacias, porque ele vai fazer é tipo relativo, né? Um parâmetro relativo, independente da área da sua subbacia, que vai mudar, né? Uma subbacia vai ter área maior, vai ter uma geologia diferente de uma outra subbacia também. Então, dentre as 2 opções disponíveis, eu recomendo a razão ao pico. Escolhendo essa opção, olha só, a razão ao pico, pessoal, ela é um número que varia de 0 a 1, que nem também o coeficiente de recessão. O coeficiente de recessão também é de 0 a 1. Razão ao pico também varia de 0 a 1. Se o valor dessa razão ao pico for perto de 1, o que é que vai acontecer? A recessão vai começar perto do pico. Certo? Então, quanto mais próximo de 1, mais próximo a recessão começa do pico do hidrograma. Quanto menor o valor, mais afastado a recessão começa do pico. Então, é meio que a posição
Do ponto de vista matemático, é a posição do ponto de inflexão da curva. Tá? Então, a gente está impondo que o ponto de inflexão ele vai acontecer em uma razão ao pico. Em uma razão ao pico, que é de 90%, de 50%, de 10%. Então, você aqui informa onde é que ela vai acontecer. 50%, 0,5%, vai acontecer exatamente aqui na metade do pico. 10% vai acontecer lá na base. Esses valores, em geral, são valores, né, abaixo de 0,5. Né? Abaixo de 0,5, em geral, são valores mais consistentes do ponto de vista físico. Então, é muito difícil você ter uma bacia onde a recessão comece lá perto do pico. Muito difícil. Mas observem que o REC HMS ele deixa, por quê? Porque é possível, mas é muito raro, Mais comum você acontecer a recessão de 50% para baixo, na fase de recessão do hidrograma, certo? Vamos para o terceiro e último parâmetro do método de recessão, que é a vazão inicial. Existem também dois tipos, né, para você atribuir a vazão inicial, que é usando uma descarga por área. Então, por exemplo, né, eu quero definir uma vazão que é proporcional à área da minha bacia. Se a minha bacia, por exemplo, tem 100 km quadrados e você coloca uma descarga inicial de 1 metro por segundo por quilômetro quadrado, isso quer dizer que a sua vazão inicial vai ser de 100 metros cúbicos por segundo. Por quê? Porque a tua bacia é de 100 km quadrados e a minha descarga é de 1 metro cúbico por segundo por quilômetro quadrado. A cada quilômetro quadrado, a bacia vai gerar 1 metro cúbico por segundo. Então, se a minha bacia tem 100, a minha vazão inicial vai ser de 100 metros cúbicos por segundo. Se a minha bacia for de 50, a minha vazão inicial é de 50 e assim por diante, certo? Então, esse método, ele é mais recomendado, porque, assim como o da razão ao pico, ele considera o efeito, né, proporcional em relação à área da bacia. É diferente de você estabelecer um valor fixo de vazão de base, que isso, obviamente, né, é proporcional pela área da bacia. Quanto maior a bacia, maior vai ser também essa vazão de base. Em teoria, né, pessoal? Eu vou dizer assim em teoria por quê? Vamos entender do ponto de vista físico se realmente isso pode acontecer. Porque é o seguinte, imagine que eu tenho uma subbacia onde a minha caracterização geológica, ela, sei lá, é de um solo muito poroso, que tem uma alta capacidade de infiltração e ela gera mais vazão de base. Vamos dizer assim, gera mais vazão de base, beleza. E eu tenho uma outra bacia, que é um solo raso, que está no cristalino, que não tem muita capacidade de reter aquela água no solo e não vai gerar vazão. Vejam que eu tenho duas subbacias com diferentes características geológicas e, obviamente, elas vão gerar descargas subterrâneas diferentes em função das suas áreas. Imagine que elas têm mesma área de drenagem. Sei lá, que as duas têm 10 km quadrados. Mas em função das suas características geológicas, uma vai gerar mais vazão de base e a outra vai gerar menos vazão de base. Então, a vazão de base proporcional à área, ela é mais interessante. Por quê? Porque você está dizendo que naquela subbacia, cada quilômetro quadrado naquela subbacia vai gerar uma contribuição, né, para formar aquela vazão de base daquela subbacia. Então, você pode definir diferentes descargas iniciais, né, vazões iniciais para cada subbacia. E onde é que ela afeta no hidrograma? Olha só que legal esse parâmetro ele faz. Ele vai influenciar não tanto na recessão do hidrograma, mas na fase inicial, ou seja, antes da ascensão do hidrograma. Por quê? Quanto maior essa vazão inicial, mais alta, né, obviamente, vai ser essa vazão.
até ela ser influenciada aqui pela chuva, né, pelo escoamento superficial, vai aumentar o pico. E aí, observe que, em termos aqui de recessão, ela não vai influenciar muito, né, para diferentes tipos de vazão inicial que eu coloque. Ó. Não vou ter praticamente nenhuma influência aqui no resultado final, aqui na fase de recessão do hidrograma. E muito menos no pico, né? Observem que o pico, ele muda pouco também, ó. Muda pouco para diferentes valores de vazão inicial. Qual o efeito maior? O efeito maior vai ser exatamente aqui na fase antes da ascensão do hidrograma. Antes da ascensão do hidrograma, vai ter um efeito importante, né? Esse parâmetro. Bom, qual é a recomendação, pessoal? A recomendação é usar esse parâmetro exatamente numa fase que você não tem mais influência do escoamento superficial de um evento de chuva anterior a esse evento que você quer representar. Imagina que você tem um evento de chuva há uns 20 dias que aconteceu antes. Então, tem um hidrograma de entrada e se esse hidrograma de entrada ele já chegou na fase de recessão, então eu tenho uma vazão de base aqui que vai chegar nesse. É isso que ele quer representar. É só isso que ele quer representar. Agora, imagina que eu tenho agora um outro hidrograma antecedente que está muito perto desse. Então, ele vem aqui e aí eu tenho ainda escoamento superficial. Então, eu já não consigo representar bem, né? Porque eu vou ter influência de escoamento superficial nesse hidrograma. Então, é interessante que, nesse caso, você represente os dois hidrogramas, não só o segundo. Represente o primeiro e o segundo, porque eu tenho efeito de escoamento superficial no segundo também. Tá? Esse parâmetro é para representar o efeito, né, só de vazão exclusivamente subterrânea e não superficial. Dúvidas sobre essa parametrização? Muita informação, né? Mas, enfim, são detalhes técnicos, né, para aplicação desse método. Certo. Não, é como eu te falei, ele só vai influenciar na fase aqui anterior, né, à seção do hidrograma, certo? E eu preciso que nessa região aqui, nessa fase, eu não tenha influência de escoamento superficial de um hidrograma antes desse. Eu não posso ter. Então, se você garante que não tem essa influência, você pode fazer um estudo somente desse hidrograma específico e aí você vai informar para o programa de onde é que a vazão vai partir. De onde é que a vazão vai partir. Se ela vai partir, o escoamento de base vai ser de 0, se vai ser de 1, vai ser de 5, se vai ser mais elevado, então isso vai influenciar exatamente nesse aspecto aqui do hidrograma, que é a fase inicial, antes da ascensão do hidrograma. Basicamente é isso. Do ponto de vista físico, seria uma vazão sem influência de escoamento superficial. Sem influência de escoamento superficial. Esse é o ponto de vista físico que ele quer representar. Apenas transformamento subterrâneo. É como se eu quisesse representar a recessão do hidrograma anterior. Entendeu? O hidrograma anterior ele tem uma recessão. Só que essa recessão ela vai entrar como aqui? Ela vai entrar alta ou vai entrar baixa? Entendeu? Eu tenho um hidrograma anterior. Se esse hidrograma anterior estiver muito longe daquele, vai chegar a 0 praticamente lá. Vai chegar a 0. Se o hidrograma anterior estiver muito perto desse, ele vai chegar alto lá. Vai chegar a 10, vai chegar a 5, vai chegar... Entendeu? Então depende das proximidades entre os hidrogramas. Mas o que é que eu falei? Se eles estiverem muito perto um dos outros, do outro, é melhor que você represente os dois. Entendeu? Que você pegue os dois e represente os dois
do ponto de vista de simulação. Bom, aí como eu falei, né, esse método ele é não conservativo, então ele só faz uma representação matemática da fase de recessão do hidrograma. Como ele é não conservativo, o que é que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Não dá para ver, porque vocês estão longe, né? Mas observem, aqui eu tenho uma precipitação. O volume de precipitação é de 32,76 e o volume de descarga é 33,4. Dá uma pausa aqui, porque estão me chamando.